Bem-vindo ao Universo Desvendado, o lugar onde os segredos mais antigos da humanidade ganham vida. Hoje, vamos explorar mistérios arqueológicos que desafiam a história e a ciência. Descobertas que confundem até os maiores especialistas, artefatos que não deveriam existir e enigmas que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Quem criou essas relíquias? Como foram feitas? E o que elas escondem? Prepare-se para uma jornada cheia de perguntas sem resposta. Se você está pronto para desvendar esses mistérios, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos começar. Nossa jornada começa na Inglaterra, em uma planície coberta de mistério, Stonehenge. Esse círculo de pedras gigantes, construído entre 3000 e 2000 a.C., é um dos monumentos mais famosos do mundo, mas também um dos mais enigmáticos. Algumas das pedras pesam até 50 toneladas e foram transportadas de mais de 200 quilômetros de distância. Como uma sociedade da Idade da Pedra conseguiu fazer isso sem ferramentas modernas? E mais importante, por quê? Os arqueólogos acreditam que Stonehenge era um local cerimonial, talvez um calendário astronômico. O monumento está alinhado com o solstício de verão, e o Sol nasce exatamente sobre uma pedra específica, chamada Hill Stone, no dia mais longo do ano. Mas essa explicação não responde a todas as perguntas. Quem organizou esse projeto colossal? E como eles sabiam tanto sobre astronomia? Algumas teorias sugerem que Stonehenge era um local de cura. Esqueletos encontrados na área mostram sinais de doenças, e as pedras podem ter sido vistas como fontes de energia espiritual. Outras ideias são mais ousadas. Há quem diga que Stonehenge foi construído com ajuda extraterrestre, devido à precisão do alinhamento e ao esforço sobre-humano necessário para erguer as pedras. Outros acreditam que ele está conectado a lendas celtas, como as histórias do rei Arthur e do mago Merlin, que teria usado magia para mover as pedras. Apesar de anos de estudo, Stonehenge continua a guardar seus segredos. Quem o construiu e o que ele realmente representa? Talvez as pedras nunca nos digam a verdade. Stonehenge nos deixa com um enigma milenar, mas nosso próximo mistério nos leva a um artefato que desafia a própria história. Deixamos as pedras de Stonehenge e mergulhamos no mar Egeu, onde, em 1901, um grupo de mergulhadores fez uma descoberta que mudou nossa visão da história. O mecanismo de Antiquítera, encontrado em um naufrágio romano do século I a.C., esse objeto de bronze corroído parecia um amontoado de engrenagens quebradas. Mas, ao estudá-lo, os arqueólogos perceberam que estavam diante de algo extraordinário, um dispositivo que muitos chamam de o primeiro computador da humanidade. O mecanismo de Antiquitera é composto por mais de 30 engrenagens intricadas que giravam para prever eclipses, rastrear os movimentos dos planetas e até calcular o ciclo das Olimpíadas. Ele era tão avançado que nada parecido foi construído novamente até o século XIV, com os primeiros relógios mecânicos europeus. Mas quem criou esse dispositivo? E como os antigos gregos tinham tecnologia tão sofisticada? A precisão das engrenagens é impressionante, sugerindo um nível de engenharia que não deveria existir naquela época. Alguns acreditam que o mecanismo foi obra de um gênio grego, como Arquimedes, conhecido por suas invenções mecânicas. Outros sugerem que o conhecimento por trás dele veio de uma tradição científica mais antiga, talvez dos babilônios, que também estudavam astronomia. Mas há teorias mais ousadas. Seria o mecanismo de Antiquitera um artefato deixado por uma civilização perdida, como Atlântida? Ou será que os gregos tinham contato com uma fonte de conhecimento que a história não registra? Apesar de anos de estudo, ainda não sabemos quem o construiu ou como esse conhecimento foi perdido por mais de 1000 anos.
O mecanismo de Antikythera é um lembrete de que o passado pode ser mais avançado do que imaginamos e que ainda temos muito a descobrir. O mecanismo de Antikythera nos mostra o quão pouco sabemos sobre o passado, mas nosso próximo mistério nos leva a um enigma escrito na pedra. Agora viajamos para o deserto de Nazca, no Peru, onde um dos mistérios arqueológicos mais impressionantes do mundo nos espera. As linhas de Nazca, criadas entre 500 a.C. e 500 d.C. pela cultura Nazca, essas enormes figuras e linhas geométricas cobrem mais de 450 quilômetros quadrados. São desenhos de animais, como um colibri de 93 metros e uma aranha de 46 metros, tão grandes que só podem ser vistos do céu. Mas quem fez essas figuras e por quê? Os arqueólogos acreditam que as linhas foram feitas ao remover pedras escuras da superfície do deserto, revelando o solo mais claro por baixo. Algumas teorias sugerem que as figuras tinham um propósito cerimonial. Podem ter sido caminhos para rituais ou marcações astronômicas, já que algumas linhas se alinham com constelações e o solstício. Outros acreditam que os Nazca usavam as figuras para pedir chuva aos deuses, em uma região onde a seca era comum. Mas o verdadeiro mistério é porque os desenhos só podem ser vistos do alto. Os Nazca não tinham tecnologia para voar, ou tinham? Alguns teóricos acreditam que eles usavam balões de ar quente, feitos de tecido e aquecidos por fogo, para supervisionar os desenhos. Outros vão mais longe, sugerindo que as linhas eram mensagens para seres extraterrestres, um tipo de pista de pouso para visitantes de outros mundos. Essa ideia ganhou força porque algumas figuras, como o chamado astronauta, parecem retratar humanoides com capacetes. Até hoje, as linhas de Nazca permanecem um enigma. Como os Nazca conseguiram tanta precisão sem uma vista aérea? E para quem essas figuras eram destinadas? O deserto guarda essas respostas, sussurrando mistérios que talvez nunca desvendemos. As linhas de Nazca nos deixam olhando para o céu em busca de respostas, mas nosso próximo mistério nos leva a um lugar onde o tempo parou. Nossa última parada nos leva ao sudeste da Turquia, onde uma descoberta revolucionou a arqueologia: Göbekli Tepe. Descoberto em 1994, esse sítio arqueológico data de 9600 a.C., tornando-o o templo mais antigo já encontrado, mais velho que Stonehenge e as pirâmides do Egito em milhares de anos. Göbekli Tepe é composto por círculos de pilares de pedra, alguns com até 5 metros de altura, decorados com esculturas detalhadas de animais como leões, cobras e raposas. Mas quem construiu esse lugar e por quê? O mais surpreendente é que Göbekli Tepe foi construído por caçadores-coletores, antes do surgimento da agricultura e das primeiras cidades. Isso desafia tudo o que sabemos sobre a evolução humana. Como uma sociedade tão primitiva organizou um projeto tão complexo? Os pilares pesam até 20 toneladas e foram esculpidos com ferramentas de pedra, exigindo um esforço coletivo enorme. Alguns arqueólogos acreditam que Göbekli Tepe era um local de culto, talvez o primeiro templo da humanidade, onde as pessoas se reuniam para rituais religiosos. Mas o mistério vai além. Por que o sítio foi deliberadamente enterrado por volta de 8000 a.C., como se seus criadores quisessem escondê-lo? Alguns sugerem que ele foi abandonado devido a mudanças climáticas, enquanto outros acreditam que os rituais realizados ali se tornaram perigosos ou proibidos. Há teorias mais ousadas. Seria Göbekli Tepe um ponto de encontro para uma civilização avançada, ou até um registro de um evento cósmico, como um impacto de cometa que mudou o clima da Terra? Esculturas de estrelas e constelações nos pilares alimentam essa ideia. Apesar de décadas de escavações, apenas 5% de Göbekli Tepe foi explorado. O que mais está escondido sob a terra?
Esse sítio pode reescrever a história da humanidade, mas suas respostas ainda estão enterradas no passado. Do Círculo de Pedras de Stonehenge, que guarda segredos de milênios, ao mecanismo de Antikythera, um artefato que desafia a história. Das enigmáticas linhas de Nazca que parecem falar com o céu até Göbekli Tepe, o templo que reescreve a origem da civilização. Nossa jornada pelos mistérios arqueológicos não resolvidos foi uma verdadeira viagem ao desconhecido. Esses enigmas nos mostram que o passado é muito mais complexo do que imaginamos, cheio de segredos que continuam a nos desafiar. Cada descoberta nos leva a novas perguntas. Como essas civilizações alcançaram feitos tão incríveis? Havia um conhecimento perdido que ainda não encontramos? E o que mais está escondido sob a terra ou o mar, esperando para ser descoberto? A arqueologia é uma janela para o passado, mas também um espelho que reflete o quanto ainda temos para aprender. Aqui no Universo Desvendado, continuaremos explorando os segredos que moldaram nosso mundo. E você, o que achou desses mistérios? Acha que as linhas de Nazca eram mensagens para extraterrestres? Ou que Göbekli Tepe guarda um segredo cósmico? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que te intrigou mais. Se gostou dessa jornada, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda temos muitos mistérios para desvendar juntos.